tenho sempre dito aqui no canal que o projeto Sem Anistia, esse projeto que você vai acompanhar hoje, é o principal projeto do canal em 11 anos. Ele tem um perfil que foge, inclusive, daquilo que é o tradicional nosso, que é desenvolver material exclusivamente aqui no canal. Ele tem 2 pontos que eu considero os principais. O primeiro é que esse é um projeto feito em parceria com você, com os inscritos do canal, com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse projeto ele vai para além do canal aqui no YouTube. A nossa proposta é criar um site onde nós vamos ter todos os condenados no 8 de janeiro, para que esses condenados possam ter não apenas como referência os vídeos que a gente grava aqui, como todo o levantamento que a gente fez e está fazendo ainda a respeito deles, tudo aquilo que está disponível na internet, tudo aquilo que a gente conseguiu chegar por intermédio de pesquisas. E esse material, nesse site, o objetivo é que ele sirva como base para que possa... Pelo menos esse é o nosso incentivo, a gente quer incentivar isso, para que possa ser base, por exemplo, para documentários, artigos, né? Para livros, para que professores, alunos, cineastas, para que as pessoas possam produzir material em cima do que nós estamos colocando aqui. A gente também está incentivando que outros canais aqui mesmo do YouTube possam produzir, para que páginas no Facebook possam produzir, né, essas páginas que trabalham com vídeos, para que haja cortes, né, no TikTok, para que a gente possa levar adiante e que a sociedade possa entender o que de fato aconteceu no 8 de janeiro. Posto isso, nós vamos colocar aqui hoje para você o depoimento do Luciano Fernandes. Ele foi condenado a 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Lembrando que todos os condenados do 8 de janeiro, eles também têm que pagar uma multa, que essa multa rateada até para que eles possam, de alguma forma, arcar com os custos que eles causaram prejuízo enorme para os cofres públicos, né? Então eles também têm que pagar essa multa, tem o valor dessa multa. 17 anos a condenação de Luciano Fernandes. E antes da gente começar, só pedindo para você dar o like no vídeo, né? Se inscrever no canal, dar o like no vídeo e observar que nós temos uma playlist chamada Projeto Sem Anistia, onde nós temos todos os vídeos do projeto, tá? Então temos a playlist aqui também para você conferir de perto e saber o que a gente está falando. Boa tarde a todos. Continuando a audiência de instrução da ação penal 387, senhor Luciano Fernandes. Senhor Luciano, o senhor está me ouvindo bem? Sim, senhor. Pergunto ao CDP se é possível a retirada de algema sem prejuízo da segurança. Pois não, sim, excelência. Só um... Ele, naquele momento, já estava preso, né? E algemado. E ali existe até uma regra, né? Que seja tirada a algema e tudo mais, porque ele estava num ambiente específico para essa finalidade, a sala é fechada, então não ia poder fazer muita coisa ali. Então agora está tirando as algemas. Doutora Valquíria, a defesa trouxe alguma testemunha para o ato? Não, excelência, como já foi indeferido pelo ministro Alexandre de Moraes, será todos, como eram só testemunhas abonatórias, serão constadas por escrito. A partir de agora, o senhor tem direito de ficar em silêncio, Luciano. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. O senhor foi acusado, no inquérito que deu origem a essa ação, aos crimes, nos crimes do artigo 288, associação criminosa, 359-LM, abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público, cumprimento desse parágrafo único, deterioração de patrimônio tombado, atividade 2 de crimes ambientais. O senhor foi cientificado do que o senhor está sendo acusado? O senhor sabe do que o senhor foi acusado até agora? Olha, doutor, vou ser bem sincero com o senhor, muita coisa eu não entendo do que eu estou sendo acusado. O senhor quer que explique? Doutora Valquíria, é necessária explicação sobre os termos da acusação? A senhora conversou com ele já? Não, excelência, não é necessário. Aqui, quando ele fala que não sabe, que ele não entende, na verdade ele está desconsiderando o trabalho da advogada dele, né? Porque quando ele fala que ele não sabe o que está acontecendo, indiretamente ele está fazendo uma crítica à própria advogada, que
está acompanhando o trabalho dele, né? Não é necessário. Ok. Senhor Luciano, o senhor pretende responder as perguntas que lhe forem feitas? Vou usar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu vou consignar as perguntas que seriam feitas pelo juízo, caso a defesa queira usar, ou o senhor reconsidere responder alguma dessas perguntas. Como é que o senhor chegou em Brasília? Como é que o senhor veio? Como é que o senhor planejou? Quanto que se o senhor recebeu, quanto que o senhor pagou? Se o senhor foi ajudado? Se o senhor passou por revista, se levou algum instrumento que pode ser considerado arma branca? Se o senhor teve ajuda da polícia, se a polícia facilitou a entrada do senhor, se o senhor entrou em prédio público, se o senhor agrediu a equipe de segurança ou depredou algum patrimônio público, se o senhor não concordava com o governo, se o senhor acreditava que as urnas eram fraudadas, como declarava o ex-presidente Jair Bolsonaro, se o senhor queria que o governo fosse deposto, se o senhor seria influenciado ou foi influenciado pelo não reconhecimento de derrota nas urnas do governo, que não foi reeleito. Então, essas perguntas seriam feitas, além, né, de um ponto que até já adiantei com a senhora Valquíria aqui, que foi juntado no dia 21, semana passada, um laudo de DNA, confirmando que teria sido encontrado vestígios de sangue em uma poltrona preta do Palácio do Planalto e no próprio piso do Salão Nobre do Palácio do Planalto, com identificação positiva do DNA do senhor. Sim, excelência. As perguntas que você viu agora são perguntas que são feitas, são as mesmas perguntas que foram feitas para todos aqueles condenados, né? Todos eles responderam ou não responderam, como foi o caso aqui do Luciano, ele não respondeu, mas são perguntas feitas para todos e todas que foram condenados lá. E aqui essa curiosidade, houve um material genético encontrado em uma das poltronas e o material genético era do Luciano. Luciano, como você ficou sabendo desse evento que teria em Brasília? E aqui só um detalhe, essa voz que você está ouvindo é da advogada do Luciano, ela está ao lado e ela que está fazendo as perguntas agora. Então, como a gente já falou aqui, os advogados, eles combinam as perguntas e as respostas. Então, a partir de agora, é mais ou menos, né? A gente não sabe se foi exatamente isso que foi combinado, mas é mais ou menos aquilo que foi uma orientação da advogada para o réu. Eu fiquei sabendo desse evento que estava acontecendo em Brasília através do pessoal que eu comunico, que é o pessoal da igreja. Que a gente viria a Brasília para orar pelo nosso país. Você veio para Brasília como? Eu vim de carro, por meios próprios. Chegou que dia a Brasília? Eu cheguei a Brasília no final da tarde do sábado. Você dormiu no QG? Não. Você dormiu aonde? Como não tinha hotel, eu dormi numa barraca, num lugar afastado, que não era o QG, próximo à igreja. Aqui tem duas coisas, né? Primeiro, esse trabalho da igreja, eles não falam o nome da igreja, mas é importante a gente entender qual foi a atuação da igreja também nesse processo, tá? Ele ficou, ele foi um sujeito que foi condenado a 17 anos. Diz ele que foi lá em função da igreja e que, inclusive, esteve lá próximo à igreja para passar a noite. Então, quer dizer, nós temos uma atuação de igrejas e de líderes religiosos nesse 8 de janeiro. É muito importante que isso seja investigado. Nós precisamos entender que houve uma atuação da igreja, do exército, parte das igrejas, parte do exército, e essas pessoas também precisam ser responsabilizadas por isso. Eu me lembro, então não conheço o Brasil. Que horas você chegou na esplanada? Por volta de umas 13h30, 14 horas, não estou bem certo do horário. Você passou por alguma revista antes de chegar perto dos órgãos públicos? Sim, 2 revistas. Quais foram os locais? Na rua. Não foram as 2 antes de adentrar os órgãos públicos? Na rua eu não estou bem certo, sim, eu estou com um pouco de lapso de memória, mas foi na rua, no caminho. Por que você adentrou os órgãos públicos? Por que você adentrou o Senado? Porque parece que a gente foi conduzido a ir nessa direção, estava tendo tiros, bomba, lacrimogênio, e foi um efeito meio que da turma toda se refugiar nesse lugar.
Isso daqui, todos falam isso, tá? Mas é importante você entender uma questão. Até o momento em que eles entraram lá, não estava acontecendo isso. As bombas e tudo mais que aconteceu já foi numa ação bem posterior, quando eles já estavam lá dentro. Então, primeiro eles quebraram tudo, invadiram, fizeram tudo que tinham que fazer para depois eles serem evacuados de lá. E aí sim foram utilizadas as bombas, e isso do lado de fora, inclusive, né? Não tanto do lado de dentro, porque no lado de dentro, o que eles tinham feito ali já era uma coisa absurda, né? Molharam tudo, quebraram tudo, arrebentaram com tudo. Quando você entrou no Senado, qual era a visão que você teve lá de dentro? Olha, eu não tive visão de quebradeira, igual tem ventilado até chegar a mim, não. Não tive essa visão, não. Tá. Você encontrou idosas lá dentro? Tanto encontrei pessoas idosas, como eu ajudei várias pessoas. Eu ajudei um rapaz que estava com a perna um corte profundo, muito sangramento. Eu ajudei um senhor de idade bastante avançada, que não estava conseguindo por conta do ar pesado, do lacrimogêneo estar sendo utilizado num ambiente fechado. Eu levei ele para uma claraboia, na qual eu ajudei a melhorar. Eu ajudei um bombeiro, eu não sei como é que funciona em Brasília, mas parecia ser um bombeiro militar. Eu o ajudei a conduzir também até a claraboia, ele estava passando mal, ele se sentou lá no jardim, eu o ajudei. Eu ajudei o coronel da Polícia Militar, que eu não lembro o nome dele, mas é um senhor de baixa estatura, parece da pele clara, e ele estava com um fio de sangue escorrendo no rosto. Eu ajudei, ele estava meio desorientado, inclusive ele voltou para o cenário ali, ele tinha saído do cenário, e ele voltou procurando um policial dele, e eu o ajudei, e ele estava meio receoso, estava meio desorientado com tudo aquilo que estava acontecendo, e eu falei, só pode ficar tranquilo que nada vai acontecer com o senhor, eu vou ficar do seu lado. E ajudei ele a se orientar e a procurar o policial, até nós termos o informe de que o policial não estava lá. E fui na claraboia, onde é que tinha o que eu ajudei lá, eu pensei que fosse até esse mesmo, e eu ajudei dessa forma. Ajudou todo mundo, é o herói. Ali ele foi o herói, ajudou todo mundo, até os militares ele ajudou. E a gente sabe, ele foi preso em flagrante, ele foi preso no dia. E acalmei as pessoas, ajudei da melhor forma possível. Você se machucou lá dentro? Não machuquei. Esse que falaram do DNA aí, desconheço. Eu não sangrei, não machuquei, não fiz nada, não tinha nada. Mas não tem como, né? Teste de DNA não tem como. Ele tem 99,9% de certeza. Então, assim, é muitíssimo raro que não tinha que esteja errado o teste, né? Foi feito um contrateste também. Então, o material genético era dele. Em algum momento, vocês foram convidados a se retirar do interior do Senado? Algum policial, ou do BOP, ou do Exército, convidou vocês a se retirarem? Não. Você recebeu voz de prisão lá dentro? A voz de prisão foi dada pelo GAT-BOP, eu esqueci o nome da polícia especializada aqui, é o choque. O choque que um policial deu voz de prisão. Em algum momento ali naquela manifestação, diante de tudo ali, você percebia que existia um outro grupo que estava realmente com a intenção de vandalizar? Sim. E qual foi a sua atitude? Eu não concordei. Vou te dar um exemplo que aconteceu. Eu procurei um lugar para dar uma carga no meu telefone, numa mesinha num canto lá, que eu não sei qual é a finalidade, e coloquei o telefone lá. Haviam duas senhoras, eu até achei um pouco, assim, até uma coisa estranha de fazer, parecia que elas estavam fazendo tricô ali sentada, duas senhoras de bastante idade, sentadas do meu lado lá, e eu até achei que eram bastante corajosos de estarem ali naquele ambiente inóspito, e eu sentei junto a elas, ficamos nós três, e chegou um rapaz mais jovem, com sangue nos olhos, você via ódio no olhar dele,
querendo quebrar e destruir o computador que havia ali, parecia um computador de controle de alguma coisa, e nós intervimos, a gente brigou com ele, não, aqui não vai quebrar nada não, ele, não, que está filmando, eu falei, não vai quebrar nada não, e as senhoras brigaram com ele, mas ele tinha sangue nos olhos, ele tinha ódio, nitidamente, e a gente não permitiu que ele quebrasse nada. Então você observa o seguinte, ele estava carregando o celular dele. Por que isso? Porque o tempo todo ele filmou, tirou fotos. Ele, assim como vários outros, produziu prova contra si mesmo. E as imagens que ele divulga não é essa tranquilidade toda de senhorinha fazendo tricô, né? Que é uma coisa que não existiu, ninguém estava fazendo tricô. O Senado, onde ele foi preso, onde ele estava, foi completamente destruído, completamente. Foi uma coisa absurda. E a saída do Senado? Olha, eu não estou bem certo, não. Estou com lápis de memória, não estou lembrando esse tempo, não. Mas não acredito que não tenha demorado muito, não. O pessoal estava orando ali e a gente fomos algemados, parece que foi trocado o pessoal do choque com outra polícia. A gente foi algemado com os lacres, né? Não sei. Lá em Minas a gente chama de engasga-gato, colocou engasga-gato no braço e a gente foi conduzido para os ônibus. Né? A gente foi conduzido para os ônibus. E qual foi o primeiro local que você prestou depoimento? Foi na Polícia Civil. Delegacia da Polícia Civil. Ah, tá, da Polícia Civil. Porque ali, quando o pessoal chegou no Planalto, que subiu ali no Planalto, você estava em que local ali no Planalto? Eu estava junto com a barreira do Exército. O Exército usa uma técnica chamada martelo e bigorna. Então, o Exército estava fazendo o papel de bigorna. Eles estavam retendo o pessoal ali. Porém, não tinha ninguém fazendo nada. O pessoal estava todo mundo lá de joelho, orando e pedindo, Forças Armadas, nos protejam. E eu estava conversando com o coronel, eu me identifiquei. Primeiro eu conversei com o tenente, eu me identifiquei com ele porque ele possui o mesmo curso que eu possuo, que é o curso de guerra na selva, feito em Manaus, e me identifiquei para ele, falei que eu fui militar, fui sargento, servi em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, no Alto Rio Negro, onde eu permaneci por quase 3 anos, defendendo a fronteira do nosso país, a soberania do nosso país, por 3 anos, praticamente, onde fui instrutor também, para os novos militares que chegaram na unidade, então fui instrutor da parte de vida na selva, e nos identificamos, e eu disse para ele que eu também era guerra na selva, ele até falou, o coronel também que estava lá no comando, parecia que tinha um tenente, um major e um coronel, e me identifiquei para eles, inclusive eu falei, coronel, não deixe que faça covardia conosco, olha essas pessoas todas ajoelhadas, pessoas de idade, e a gente estava vendo pela janela que o helicóptero estava dando voo rasante e estavam jogando as granadas que são feitas para jogar de tiro indireto, estavam jogando de tiro direto, como se arremessasse uma lata de refrigerante na cabeça das pessoas, que é totalmente letal isso. Não estava de uma forma indireta, apenas utilizando o gás como efeito de dispersão da turma que estava ali. Estava usando como arma letal, de tiro direto, tanto do helicóptero e alguns tiros estavam sendo jogados em cima das pessoas. Então, eu pedi para que o coronel, da seguinte forma, falei, coronel, por favor, passe um rádio, pelo amor de Deus, passe um rádio para o seu comandante, passe um rádio para o general, para que ele venha intervir, para que não haja um massacre com esse povo. Olha o povo todo sofrendo, pessoas de idade, senhoras, que estão sofrendo aqui, está todo mundo ajoelhado aqui, não tinha nem necessidade de fazer a bigorna, as pessoas estavam ajoelhadas, as bandeiras do Brasil, o pavilhão nacional estava estendido no chão, nos pés dos soldados, os soldados comovidos. Era nitidamente que os soldados que estavam ali, a gente diz no quartel, que são soldados de seção, soldados despreparados para aquela missão. O lacrimogêneo estava sacrificando muito eles. Ele começou a dar empolgada agora aqui, falar sobre o conhecimento dele de exército. Aí a própria advogada falou, calma, não é o momento, não é de você fazer isso.
ele esqueceu completamente, ou sei lá, o que acontece com essas pessoas. Ele estava ali para responder perguntas objetivas e para tentar, de alguma forma, se colocar como inocente. Só que aí ele entrou, ele começou, você percebe? Ele começou a entrar na viagem. E aí, num dado momento, logo no começo da fala aqui agora, ele falou assim, nós estávamos pedindo para o Exército, Exército, faça a sua parte. Aí ele percebeu que isso é um problema. Exército ajuda a gente. E aí começou a falar sobre o conhecimento dele, trabalhando em selva e tudo mais. Então você percebe claramente essa motivação. Então o sujeito ele tem um perfil, 17 anos preso, porque ele tem esse perfil do fanático que realmente, ele de fato queria um golpe militar. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vocês ali do palácio, foram retirados ali do palácio, e vocês foram colocados nos ônibus, como foi esse movimento? Quando foi vocês saírem de lá, como que foi dentro do ônibus? Foi tudo tranquilo? Se existiam muitos policiais dentro do ônibus? Como foi dentro do ônibus? Veja bem, nós éramos, acredito que cerca de 50 pessoas dentro do ônibus, todo mundo se comportando normalmente, e as pessoas não estavam fazendo algazarra, não tinha um efetivo policial para aquela quantidade de pessoas que tinham ali. Pareciam que tinham 2 policiais apenas, que estavam tomando conta de todos aqueles 50 pessoas que estavam no ônibus. Inclusive, havia a possibilidade até de haver uma fuga ali, porque nos ônibus possui uma trava de segurança para abertura de emergência, e nada foi cogitado contra isso, porque nós somos, fala assim, vocês vão lá na delegacia prestar depoimento, e não tem nada, e a gente realmente nós não fizemos nada, as pessoas que eu convivi ali não fizeram nada. Eu não vi quebradeira, eu vi mesa virada e cadeira virada, eu não vi nada de quebradeira. Estava dentro do Senado, que foi um dos lugares mais instruídos, e não viu nada de quebradeira. E depois ele fala, havia a possibilidade da fuga ali, ninguém fugiu. Só que, na verdade, nós temos aí pelo menos umas 20 a 30 pessoas que fugiram, né? Não fugiram no dia, mas estão foragidos agora. O vídeo que nós gravamos ontem é de um desses foragidos, de gente que fugiu de fato, né? Agora nós temos, inclusive, a possibilidade da própria Argentina entregar esses fugitivos, né, da justiça brasileira, de pessoas que foram para a Argentina, que foram para o Chile, que foram para a Colômbia e para outros lugares. Então, na verdade, não fugiram na hora, mas fugiram depois, e se soubessem o que ia acontecer com eles, eles teriam fugido lá na hora. Mesmo porque eu passei muito tempo junto com o pessoal do Exército, muito tempo mesmo, quase que o tempo todo. Esse ônibus seguiu para onde? Então, esse ônibus, eu não sei o destino dele não, mas ele ficou circulando muito tempo em Brasília, inclusive várias pessoas, senhoras urinaram na roupa, e homem que pôde ir num canto lá na porta traseira do ônibus ali para fazer xixi, outros fizeram xixi na roupa, estava uma coisa assim, muito tempo rodando para tudo quanto é lugar. Tá. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta, Luciano. O que é que você se lembra de mais alguma coisa que possa nos esclarecer em relação à sua defesa ainda? Sim, quando a gente chegou... Mais uma pergunta. Sua filha tem quantos anos? A Fernanda fez 10 anos agora, dia 22 de julho. Olha, pra você ver, uma menina de 10 anos, ela vai ver o pai, já vai ser maior de idade, o sujeito sai de Juiz de Fora. Olha só o nível da insanidade. Sai de Juiz de Fora para ir lá para Brasília, centenas de quilômetros de distância, para poder tentar dar um golpe de Estado, deixa uma criança de 10 anos, uma irresponsabilidade gigantesca, e tá aí, ó, preso. Tá, pode falar, Luciano. Então, eu achei uma coisa até estranha. Quando nós chegamos aqui na Papuda, que eu já só ouvia falar da Papuda há muitos anos atrás, até numa forma de brincadeira, e nós fomos recebidos num pavilhão novo, parecia um pavilhão que é novo, já tinha sido utilizado, mas era um pavilhão novo, nós estamos nele até hoje. Eu sou ajustador mecânico formado no Senai,
em 1985. E eu sei muito bem como é que funciona ferrolho, essas coisas, tem a deteriorização, a oxidação, e isso aí, todos os ferrolhos, todo aquele material, ele havia sido recentemente, ou seja, numa noite antes, no dia anterior, todos de todo o ambiente ali, estava tudo sido lubrificado com óleo, até um óleo de baixa qualidade, não era um WD-40, que é um de melhor qualidade, foi nitidamente observado isso aí, por mim, e parecia que eles estavam nos aguardando, a cadeia estava esperando para prender a gente, porque lubrificaram tudo, e estava algumas cadeado novo, enfim, estava tudo certinho esperando a gente chegar. Melhor é que não tivesse, né? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Mas é estranho até ele falar um negócio desse, né? Tava tudo novinho, tudo certinho, esperando. Então eu não sei se ele tá reclamando, que só faltava estar reclamando disso, né? Mas é uma observação aí que você vê que uma hora ele é do Exército, outra hora ele sabe, fez curso do Senai, fala até o ano. E você observa que a pessoa parece realmente meio fora de si. Muito estranho esses depoimentos, que a pessoa parece que não está entendendo o que está acontecendo, parece que não tem uma visão da vida. E eu fui um dos primeiros a chegar, né, no bloco 6 e fui para a ala A. Como eles ocupam as celas que vai de 1 a 13, eu fui o primeiro a chegar na cela 11. Então, foi ocupada a cela 12, a cela 13, a cela 12 e a cela 11. E eu observei isso aí, dessa preparação que havia lá, para nos receber. Então, você está dizendo que não existia tempo hábil entre a volta que vocês estavam dando para que isso tivesse sido organizado em poucas horas? Não, de jeito nenhum. Eu fui ajustador mecânico formado no Senai e eu não esqueço das coisas, né? Aquilo ali demora muito tempo para poder estar lubrificando, você mexe, às vezes você tem que desmontar o parafuso H, principalmente que eu acredito que aqui não tem as ferramentas adequadas, que seria uma desparafusadeira, uma parafusadeira, até mesmo que eu falei que é um desengripante, que a gente utiliza muito, que é o WD-40, não tem, eu estava usando, acredito que seja com pincel, ou com dedo, ou com uma espuma, uma coisa bem arcaica mesmo, e não teria tempo para fazer isso tudo, não. Agora, o que isso tem de relação com a defesa dele? Sabe, ele não tá entendendo. E a própria advogada também, eu não consigo entender, sabe, gente? Porque o objetivo aqui é que ele fale em defesa dele e ele começa a falar do exército, do parafuso, da parafusadeira. Isso tem nada a ver com a defesa dele. Sem mais perguntas, Excelência. Condenado a 17 anos. Eu espero muito que os próprios familiares entendam que não fosse Bolsonaro, bolsonarismo, paranoia de extrema-direita, ele não estaria preso. Muito provavelmente não. Não me parece ser um cara com esse espírito de que vai cometer crimes e ficar preso por 17 anos. Então, pelo menos nesse caso, existe uma garantia 100% de que ele não estaria preso, não fosse a paranoia do bolsonarismo. E é importante e esse é o ponto, se você conhecer pessoas que têm parentes que estão presos, converse com essas pessoas, converse com essas famílias e explique que esse processo de radicalização só ajudou para acontecer isso, para que eles fossem presos, para que eles estivessem passando pelo que estão passando. Os familiares precisam ter essa consciência. Quem são os responsáveis por isso? É gente como, por exemplo, determinados políticos que hoje estão aí, viajam, né, para o exterior, gastam uma fortuna, porque a vida de um político, de um deputado, é uma vida muito boa, né, um salário muito bom, viagens gratuitas, tem dinheiro para tudo, né, os melhores planos de saúde, tem dinheiro para tudo. Eles gastam milhões por ano e esses caras que estão aí, que entraram nessa onda desses extremistas, estão presos. Tem muita gente em rede social que ficava instigando isso pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Telegram. Essas pessoas estão aí agora, né, ganham muito dinheiro com a internet, e enquanto essas pessoas outras que ficavam ali em cima de internet e tudo mais, estão presos.
Qual é a igreja desse sujeito? Ele está dizendo que ele teve contato por intermédio da igreja. O pastor dessa igreja está preso. As pessoas que eram dessa igreja, que estavam radicalizadas ali, estão presas, mas os responsáveis não. Então esse projeto é um projeto também de conscientização, para que as pessoas entendam quem são os verdadeiros responsáveis. Nós temos pessoas que bancaram isso e nós temos os chamados responsáveis intelectuais, que são aqueles que realmente elaboraram esse projeto. O primeiro, número 1, o maior responsável de todos, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Depois nós temos o núcleo duro do bolsonarismo. Depois nós temos os políticos bolsonaristas e os influencers bolsonaristas. Esses são os principais responsáveis. Até hoje, instigando. Você vê que depois disso nunca mais falaram sobre golpe de Estado, nunca mais falaram sobre exército. Muito pelo contrário, ficaram chateados porque o exército não deu o golpe. Então fica essa reflexão. Você vê que é um sujeito que parece realmente com dificuldade cognitiva, né? Fez um monte de curso, como ele está dizendo aí, mas não entendeu o que é a vida, não entendeu como analisar as coisas, e você percebe que ele não consegue sair daquela linha de pensamento. Ele começa a falar coisas ali que não tem nenhuma ligação com o que está acontecendo, é um mundo paralelo. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, e dê um like no vídeo. No vídeo passado nós falamos a respeito desse projeto, que é um projeto feito em parceria com você, que é inscrito no canal, que acredita no nosso trabalho. Então a gente está pedindo uma ajuda, nós precisamos de 20 pessoas para nos ajudar com R$10. São 20 pessoas. Para quê? Para que a gente possa construir o nosso site. Se você conhecer empresas profissionais que possam fazer um site bacana para a gente, peça para que mande, além de uma proposta, precisamos de uma proposta, para que mande também um portfólio, para a gente fazer uma avaliação. E tudo é nesse endereço, canalclayson@gmail.com. Nós vamos contratar uma empresa para elaborar esse site e nós vamos também construir um site para ficar para a posteridade, para que as pessoas possam fazer pesquisas, documentários, para que possam fazer artigos, para que possam desenvolver um trabalho acadêmico, para que possam escrever livros. Essa é a ideia do site, facilitar esse trabalho de pesquisa. E aí você coloca o que você acha desse projeto também aqui, se você tem outras ideias, o que a gente pode desenvolver, coloca tudo aqui nos comentários. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje é domingo, né? O primeiro dia da semana, então desejo uma boa semana para você. Salve progressistas, eu sou o Clayson.